E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Como sempre, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista conhecido como Fen, um jovem empregado, que passava seus dias treinando seu corpo para ser capaz de se livrar do status de escravo. E um dia ele acaba encontrando uma pessoa no rio, e logo ele decide ir checar se ainda estava vivo. Quando ele se aproxima, uma luz forte aparece e um poder começa a entrar em seu corpo, e após isso lembranças do seu passado com sua mãe vêm à sua mente, onde no seu nascimento, como ele era incapaz de cultivar, seu pai não queria que ele fosse da família Fen. Como sua mãe não aceitou tudo, ela foi expulsa junto com ele. Depois de alguns anos, sua aldeia foi atacada e sua mãe acabou morrendo. Antes dela partir, ela pediu para ele retornar para sua família. Com isso ele implora para seu pai para ele trabalhar como um escravo para a família Fen. Com isso ele era frequentemente humilhado, sendo espancado e chamado de lixo. Após acordar, ele percebe que seus ferimentos foram totalmente curados e seu corpo estava muito mais leve. Pouco tempo depois ele acaba encontrando uma pílula coberta por energia. Ele tinha escutado rumores de uma medicina milagrosa, onde tomar uma certa pílula pode poupar vários anos de trabalho duro. Porém ele decide que não vai tomá-la e ele descobre que a pessoa do rio ainda estava viva. Com isso ele devolve esse tesouro a ele. Após conversarem, esse cara percebe que Feng é bastante dedicado a treinar. Com isso ele dará a pílula para ele e decide que vai se tornar seu mestre, porém com duas condições, onde uma é juntar a família Feng com a sua, e a segunda é exterminar a senhorita da família Feng. Após pensar um pouco, ele decide se tornar seu discípulo para alcançar o maior reino das artes marciais, e para surpresa de Feng ele foi reconhecido pelo mapa da Primavera Amarela, um grande tesouro que estava perdido há muito tempo, onde aquele que conseguir dominá-lo poderá se tornar o mais forte. Com isso agora Feng, que era apenas um escravo que era chamado de lixo, vai trilhar um novo caminho com a ajuda do seu novo mestre, e desse tesouro divino ele vai se tornar um grande guerreiro e mostrar para todos que ele pode se tornar o chefe da família Feng. Agora nesse próximo mangá a história começa com o protagonista conhecido como Jungo, ou um jovem estudante do ensino médio com uma personalidade antissocial. Porém ele não gostava da sua personalidade e queria mudar, mas não tinha coragem para isso. Por ele ter bastante sorte no pedra-papel e tesourar, várias pessoas começaram a apostar nele. Porém a outra razão por ele ser tão bom nos jogos, ele tem uma habilidade psíquica onde ele a chamou dos olhos, que detecta o infortúnio, uma habilidade que mostra o caminho que provavelmente vai deixar ele infeliz. E com isso ele usa essa habilidade para fugir desses futuros infelizes. Com isso ele começou a usar sua habilidade em vários cantos, até mesmo nos testes da escola. Como seu pai passa muito tempo fora de casa trabalhando e ele não tem mãe, seu pai contratou uma empregada para cuidar dele. E um dia, enquanto eles estavam fazendo compras, a sua habilidade acaba ativando e o prédio todo fica roxo. Essa cor é o que ele deve evitar para um futuro infeliz. E logo ele percebe que todo o prédio vai cair. Ele tenta avisar o segurança, mas ninguém acredita nele e ele apenas queria deixar todos lá para morrer por causa disso. Mas sua empregada conhecida como Lilia sabe sobre sua habilidade e acaba ajudando ele. Onde o plano dela é, se eles não querem sair por bem, vão sair por mal, e eles pegam várias armas e com isso entram no prédio como terroristas e fazem todas as pessoas saírem força usando todos os métodos possíveis. A partir desse dia sua vida muda completamente. Agora ele não vai fugir como fazia ao ver seu futuro infortúnio, onde ele vai usar seu poder para detectar desastres e vai fazer isso a todo custo. Porém rapidamente ele logo se torna temido por todos e com isso agora ele é conhecido como o maior terrorista do mundo. Agora ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista, onde ele é um especialista em um jogo de realidade virtual, conhecido como Paradiso. Nesse jogo o jogador tem que lutar contra o exército demoníaco para que ele possa se tornar um poderoso rei, e com isso é capaz de proteger seu território. Após voltar do trabalho, ele passava seu tempo todo jogando, e por causa disso ele sabe tudo sobre o jogo, de itens raros, lugares secretos e bugs do jogo. Ele era um especialista. Seu blog era o número 1 de informações do jogo por 10 anos. Mas pouco tempo depois ele ficou muito doente e acabou morrendo por excesso de trabalho e por jogar muito. Mas para sua surpresa ele acorda em uma casa estranha no corpo de um nobre gordo conhecido como Jared. E logo ele percebe que reencarnou dentro do jogo Paradiso. Como ele tem conhecimento de tudo sobre esse jogo, ele sabe que o mundo vai acabar na grande guerra que vai acontecer em 10 anos. E como seus status são muito ruins, ele é muito fraco. Mas ele tem uma vantagem esmagadora do conhecimento desse jogo e ele vai usar isso como bug para ficar muito
muito mais forte rapidamente, e logo ele pega a herança do seu pai e invoca um espírito maligno para aumentar sua força de mago. Com isso ele faz um contrato com ela onde ele consegue um poderoso poder, mas em troca ela quer algo que era mais importante para ele. Mas como ele já sabia disso, o que era mais importante para ele era seu primeiro beijo. Após fazer esse contrato ele inicia sua nova jornada em busca de poder, e usará tudo o que sabe sobre esse jogo para que possa sobreviver à grande guerra que se aproxima. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Zen, que é um dos melhores jogadores de um jogo que ele decidiu passar 5 anos para chegar nesse nível escondido, só para surpreender a todos com suas poderosas habilidades e seus equipamentos raros. Ele se tornou o melhor, porém um dia ele perdeu tudo quando uma mensagem aparece na sua tela que sua conta foi reportada por ele usar trapaças. Mesmo tendo feito tudo sem usar nada injusto, ele perdeu sua conta e com muita raiva ele acaba dando um soco em seu monitor. Por causa disso ele acaba tomando um choque e em seguida morre, mas para sua surpresa ele acorda em outro local sendo espancado por algumas pessoas. Inicialmente ele acredita que tudo é apenas um sonho, mas pouco tempo depois várias memórias começam a vir à sua mente, e é neste momento que ele descobre que veio parar em outro mundo. Esse mundo no qual ele veio parar é parecido com a Terra, mas há 10 anos atrás aconteceu uma chuva de fogo que arruinou esse mundo. Após esses eventos várias coisas incomuns começaram a acontecer, e várias pessoas começaram a se tornar zumbis, mas algumas pessoas também começaram a despertar um tipo de poder que ficou conhecido como o poder das estrelas, sendo 100 vezes mais forte do que os humanos normais. Seu pai neste mundo é um profissional que é um líder desta cidade que ele está, porém tem um problema: esse corpo no qual ele reencarnou é lixo sem poder das estrelas. Mesmo assim seu pai nunca desistiu dele e acreditava que um dia ele ia despertar, mas as coisas começam a mudar quando aparece um painel na sua frente perguntando se ele quer entrar no jogo. Após aceitar, ele acaba recebendo as habilidades do seu personagem do jogo no qual ele jogava, porém ele voltou para o nível 1 novamente. Mas isso não é um problema, pois agora ele pode recuperar seu nível neste novo mundo, e com todo o conhecimento do seu personagem da classe ladrão, ele vai recuperar seu poder completamente e mostrar para todos que não deve ser subestimado. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história começa em um mundo onde misteriosamente apareceram pelo mundo tumbas, onde elas causaram terremotos enquanto apareciam, e dentro dessas tumbas havia coisas chamadas de relíquias. Essas relíquias acabaram fazendo mudanças bruscas no mundo todo, onde assim como nas lendas esses objetos possuíam grandes poderes onde quem conseguisse uma delas podia ganhar várias habilidades diferentes, e rapidamente a história de várias pessoas que possuíam essas relíquias começaram a se espalhar pelo mundo, e por causa disso rapidamente várias pessoas começaram a dedicar suas vidas atrás delas. E agora a história segue com o protagonista conhecido como Seijo, que começou sua jornada um pouco mais tarde que a maioria das pessoas, mas no fim ele conseguiu encontrar uma relíquia arcaica onde o poder dela deu um grande conhecimento sobre as tumbas e outras informações importantes sobre as relíquias. Ele praticamente ganhou na loteria, porém já era tarde demais. Uma nova lei se espalhou pelo mundo. Aqueles que coletavam várias relíquias começaram a monopolizar elas, e a única opção que restava para ele era trabalhar para uma dessas pessoas. Por causa das suas habilidades ele foi contratado por uma grande empresa, mas era um trabalho muito difícil, onde ele tinha que sujar suas mãos, e rapidamente ficou conhecido como ladrão de tumbas, e com isso seu chefe começou a ser o mais forte usuário de relíquias do mundo. Porém quanto mais conhecido ele ficava, Seijo era mais desprezado, onde todos chamavam ele de lixo, que trabalhava para um ditador. E um dia ele acaba sendo mandado para uma missão que na verdade era uma armadilha para matá-lo, e antes de morrer ele jura que vai fazer de tudo para se vingar e acabar com a vida do seu chefe. E assim que estava prestes a morrer ele acaba ganhando uma segunda chance, e com isso ele volta para o passado, quando ainda as tumbas não tinham aparecido. E agora com seu poder, ele vai fazer as coisas diferentes. Ele vai conseguir as relíquias mais fortes primeiro que todo mundo, e com isso ficar muito poderoso e se vingar do seu antigo chefe que o traiu e o mandou para a morte.